Esperança, autoconhecimento e transformação. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse de todo o país, os que nos acompanham, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sexta edição da nossa live Viver Esperança 2022. Eu sou Jéssica Dias e juntamente com a Paloma Rabelo faremos a transmissão, a mediação da transmissão de hoje, que tem o seguinte tema: reconhecendo sentimentos e emoções para ter autocontrole. A Paloma Rabelo está aqui ao meu lado. Paloma, bem-vinda. Você que vai ficar aí monitorando a nossa live lá no youtube.com/sagrestv. O pessoal já está conectado por aí? É isso aí, Jéssica. O pessoal já está conectado. No momento nós estamos com mais de 216 pessoas aqui simultâneas na nossa live no YouTube. E desde já eu convido que todos participem conosco. Podem interagir ao vivo, mandar sua dúvida, colocação, sugestão, que eu vou ler aqui pra gente, né? A gente vai colocar para a gente poder conversar sobre o assunto, sobre o tema. Isso aí, essa aqui que é uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Renapse e do Job, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Fundação Palmas Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Essa que é a primeira edição da terceira fase do Viver Esperança. As outras edições estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/sagrestv. E hoje aqui para o nosso bate-papo sobre reconhecendo sentimentos e emoções para ter autocontrole, para falar sobre esse assunto, nós recebemos a neurocientista, autora do livro Eu Controlo Como Me Sinto, Cláudia Santana. Cláudia, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quem também participa deste bate-papo aqui conosco é a assistente social do Grupo Aconchego, a Meg Pessoa. Meg, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. E também participa aqui deste bate-papo de hoje a jovem aprendiz do Polo Renapse de Tocantins, a Maria Eduarda Soares. Maria Eduarda, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, nós estamos conectados aqui em várias plataformas, transmitindo então simultaneamente pela TV Sagres, canal 26.1, também na Rádio Sagres, no nosso portal no Sagres Online e nos nossos canais oficiais no YouTube, Sagres TV e pela plataforma de formação conectada da Renapse para os jovens aprendizes de todo o Brasil. Para a gente começar então essa live de hoje, queria perguntar para você, Cláudia, né? É possível que assim ao longo da nossa vida a gente já tenha ali vivido situações, atitudes cotidianas diversas, de reações a situações ao que foge ali do nosso controle. Todo mundo, creio eu, já passou por uma situação assim. Então, pegando um gancho do seu livro, né, que é um divisor de águas aí a respeito desse assunto, tem como, Cláudia, a gente controlar as nossas emoções? Então, as nossas emoções, nós não precisamos controlar. Porque o que eu falo no livro é que emoção é diferente de sentimento. É isso que a neurociência nos ensinou nos últimos anos. Porque até pouco tempo a gente achava que emoção e sentimento era a mesma coisa. Tanto é que a gente usa como sinônimo, concorda? Com certeza. Aí o que eu trago no livro e o que eu explico é o seguinte: a emoção, ela tá no corpo. Então por que eu digo que a emoção a gente não controla? A emoção a gente escuta, a gente olha, a gente presta atenção e a gente respeita. E é prestando atenção no que está acontecendo no nosso corpo que a gente vai entender quais são as nossas emoções. Então eu vou dar exemplos. Por exemplo, quando você encontra com uma pessoa e você fica extremamente incomodada com essa pessoa, o que acontece no seu corpo? Pode ser que o seu batimento cardíaco acelere, pode ser que você tenha um tremor na mão ou você tenha um suor, tudo depende da pessoa. Pode ser que você fique com a boca seca ou você fique com a garganta travada. Pode até ser que você fique com os olhos meio marejados. Tem gente até que chora. Isso é o que acontece no corpo. Isso que é o que a gente chama de emoção. Então, esse conjunto de emoções, de você acabar ficando extremamente incomodada com uma pessoa, quando você presta atenção nisso, é
que a gente chama de emoção. E aí, quando você interpreta o que está acontecendo no seu corpo, é que é o sentimento. Aí o sentimento pode ser tristeza, raiva, angústia, ansiedade, entre muitas outras coisas. Mas são dois estágios diferentes do nosso processamento emocional. Quando a gente aprende isso, você começa a ter mais autoconhecimento, que aos poucos você vai ganhando mais autocontrole. Quero também convidar aqui para o nosso bate-papo a assistente social do Grupo Aconchego, a Meg Pessoa. Meg, fica à vontade. Antes de eu começar a fazer uma pergunta aqui para a doutora Cláudia, a gente até estava conversando, né, doutora, ali um pouquinho, que ela disse que ama o Jalapão. Quero aproveitar e mandar um abraço enorme para a equipe da Renapse, que está, né, aqui online com a gente, para os nossos jovens aqui do Tocantins, e também parabenizar os jovens. Ontem foi o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, e eu quero parabenizar todos os nossos jovens da Renapse, da Ademar by Renapse do Brasil todo. Então, doutora, quando eu fui convidada para participar deste evento, e imediatamente eu fui ler, né, um pouquinho mais, achei seu livro interessantíssimo, inclusive já pedi, e para quem quiser, já vou fazer uma merchan aqui na Livraria Leitura, que em Palmas tem, viu, galera? Quem quiser comprar. Gente, olha só, eu achei uma coisa interessante. A sua primeira graduação foi Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil, não é isso? As duas, né? Isso, exatamente. Aí, e o que levou você a enveredar pelos caminhos da neurociência? É muito bom você ter falado sobre isso, porque foi o seguinte: eu fiz arquitetura e urbanismo. No começo eu sofria na faculdade, eu era do interior, fui para São Paulo, então eu me sentia assim, meio aquela menina do interior. Não foi fácil, mas eu gostava, então eu fiz o curso inteiro, aí depois eu entrei, antes de terminar, eu entrei na engenharia civil, fiz engenharia civil, gostei. Então eu era arquiteta e engenheira. Eu era uma das 6 pessoas no Brasil, menos de 10, que tinham o CREA duplo, porque naquela época era junto. E eu trabalhava como arquiteta e engenheira. Fiquei nessa vida uns 5 anos. Mas o que eu fui percebendo, Meg? Que aqui eu gostava, eu nunca ia deixar de ser arquiteta e engenheira. Mas aquele não era o meu talento. Não era aquilo que eu me sentia feliz e que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu não me via daquela forma. E aí, o que me interessou? Porque as pessoas sempre queriam saber. Tanto é que tem uma parede pintada aí azul atrás de você, não tem? As pessoas me perguntavam: Cláudia, mas que cor que eu coloco no meu banheiro? Que cor que eu coloco no quarto do meu filho para estudar? E eu queria entender a psicologia das cores. Mas eu queria saber se aquilo realmente funcionava. Eu já estava tendo um raciocínio científico, ou seja, tem comprovação de que isso funciona? Que se eu colocar o azul, a pessoa vai ficar deprimida ou a pessoa vai estudar melhor? Não tinha. Eu comecei a me interessar por isso. Mas naquela época não se falava de neurociência. Ninguém conhecia neurociência. Era o começo da internet. Então eu começava a fazer busca e não encontrava nada. E aí eu comecei a fazer cursos diversos, comecei a conversar com pessoas, contar o que eu queria estudar. Um belo dia eu encontrei realmente o laboratório de neurociência, onde as pessoas estudavam cores. Entrei no laboratório e aí eu parei de trabalhar com arquitetura e engenharia, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutoramento, e aí eu fui estudando mais questões do cérebro. Tanto é que hoje eu não estudo só cores, mas eu estudo comportamento como um todo, eu estudo escolhas. Mas esse processo, Meg, foi um processo muito difícil, foi muito sofrido. As pessoas ao meu redor tinham dificuldade de aceitar. Eu, inclusive, passei por uma depressão, mas o que eu gosto de falar para os jovens que estão preocupados, né? Porque parece que o curso que eles escolhem tem que ser para o resto da vida. Não. Você faz o curso. O que me parte o coração ver alguém largando um curso. Apesar de eu saber que isso pode acontecer. Mas qual que é meu coração, né? Termina. Termina porque você tem uma graduação, você tem um diploma. E aí, você não precisa trabalhar com isso para o resto da vida, mas isso faz parte do seu currículo. Você tem um título, você tem uma certificação, e isso te ajuda a procurar, inclusive, outros cursos.
outros trabalhos, porque quanto mais diverso for o nosso conhecimento hoje em dia, mais criativo nós podemos ser. Como eu falo num dos capítulos do meu livro, eu falo sobre criatividade. A diversidade é super importante. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar naquele sofrimento que eu tinha, de achar que o que eu tinha estudado era o que eu tinha que fazer para o resto da minha vida. Esse é um pensamento antigo, de gerações antigas, e a gente não precisa colocar isso nos nossos jovens. E principalmente também, né, doutora Cláudia, a gente pode agregar, por exemplo, eu sou formada em serviço social, trabalho com educação e estou fazendo jornalismo, que era algo que eu queria há muito tempo, e a gente pode agregar algumas profissões, né? A gente pode... eu achei interessante quando eu vi, por quê? Porque você está dizendo para as pessoas, olha, você pode fazer algo e depois mudar e está tudo bem, né? Não tem problema. Que nem você fez psicologia, fez educação, está fazendo jornalismo, você está agregando. E digo mais, para eu entrar na neurociência, ser engenheira me ajudou muito. Eu fui estudar o cérebro, eu fui estudar questões biológicas, mas o fato de eu ser engenheira me ajudava a programar os experimentos, a analisar tudo que eu fazia, ou seja, eu nunca deixei nada. E hoje eu também estudo questões de como a gente... a arte do grafite. E para isso a arquitetura me ajudou. Então tudo a gente agrega. Ao vivo aqui na TV Sagres e também lá na nossa live, youtube.com/SagresTV. Convido você, jovem, a deixar aí a sua participação, a sua pergunta. Estamos falando aqui sobre sentimentos, emoções e autocontrole. Tem as participações dos jovens lá na nossa live, youtube.com/SagresTV, mas também contamos com a participação da jovem aprendiz da Renaps Polo Tocantins, a Maria Eduarda. Maria, fica à vontade também para os seus questionamentos. Ok, a minha pergunta a princípio era exatamente a diferença, né, sobre emoções e sentimento, mas logo de cara você já esclareceu essa dúvida. Então, eu vou partir para a minha segunda pergunta, que é, de acordo com a neurociência, né, você poderia nos explicar qual é a importância de nós, seres humanos, controlarmos nossos sentimentos e nossas emoções? Olha, de cara, o que eu já vou te dizer? É uma relação mais harmônica, mais pacífica. Por isso que a gente preza tanto pelo autocontrole. Justamente por isso que a gente faz esse treinamento. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele vai sempre nos mandar comandos, porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, ele acaba sendo perigoso. Por quê? Ele nos coloca em situações onde o que ele quer é prazer, em primeiro lugar. É alívio, é satisfação. Então, se você está incomodado ou está irritado com alguma pessoa, o que o cérebro te manda o comando? Revida. E ao revidar, a gente tem várias formas, né, de revidar e de ser violento. Tem a violência física, que é simplesmente ir lá e bater. E se você for pensar, nós já somos muito mais, digamos, organizados hoje em dia. No passado, era muito mais comum as pessoas se baterem em tabernas, na rua, Idade Média, por exemplo. Hoje, isso é muito menos comum. Hoje, a nossa luta qual é? A gente sabe que essa violência física já não é aceita. Ela é barrada e as pessoas aprendem a se controlar dessa forma. Qual que é o nosso próximo passo do autocontrole, Maria Eduarda? É a violência que a gente fala verbal do nosso comportamento. E esse verbal, ele pode ser em palavras, e você revidar e ficar aliviado com a sua palavra, mas também pode ser um olhar, pode ser aquele passivo-agressivo, pode ser o irônico, que faz uma brincadeira que não é desejada, como foi, por exemplo, o caso do Chris Rock na história do Oscar. A violência dele foi verbal, ele foi uma ironia, ela ainda é aceita na nossa sociedade. Mas um dia ela vai deixar de ser, porque naquela circunstância ela, por exemplo, não cabia. Então, é dado indiscutível que ele agiu com tapa, não poderia ter agido, mas a gente tem que aprender também que certas brincadeiras não podem ser feitas, ou seja, é uma violência verbal. E isso é um treino, por quê? Primeiro você fica aliviado de revidar, e depois o que vem? O arrependimento. Porque a gente quer melhorar. A gente não quer brigar.
A gente quer se dar melhor com as pessoas. E para isso, a única forma é fazendo um treinamento. Então, ajuda a aprender a prestar atenção no corpo, reconhecer as emoções, nomear o que está sentindo. E isso tudo, não é que a gente nasce sabendo, a gente nasce sabendo fazendo o básico. Mas a gente vai aprendendo. Por isso que hoje em dia a gente preza tanto, né? Esse entender os sentimentos, nomear o que você está sentindo. No meu livro eu trago mais ou menos 100 sentimentos de outras línguas que a gente não tem na nossa língua. Aí eu traduzi, porque o que a gente pode fazer? Incorporar novos sentimentos de novas línguas. Porque quanto mais a gente tiver esse vocabulário rico, melhor fica para o nosso cérebro para entender o que a gente está sentindo. Porque a gente troca, às vezes, um pensamento todo comprido por o quê? Por uma palavra. É como se fosse um atalho. Doutora Cláudia, aproveitando que a Maria Eduarda perguntou, minha segunda pergunta ela tem muito a ver com isso, quando você falou da questão da agressividade, de revidar. Às vezes a gente fala algumas coisas que para nós está tudo bem, mas para o outro não está, né? Dependendo da situação pela qual ele está passando no momento. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a senhora falou, acho que foi num blog que a senhora tem, que eu achei muito bom. Você, vou chamá-la de você, né? Você, obrigada. Você falou. Hoje fala-se muito de empatia, né? As pessoas falam muito de empatia, a palavra está muito na moda, mas quase ninguém fala de uma coisa que eu descobri, inclusive, né? Numa fala sua no blog, na verdade, num tema que a senhora fala no blog, que é a autoempatia, que é uma palavra um pouquinho desconhecida. Aí eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre a diferença da empatia e da autoempatia. Tá. Então, por exemplo, esse processo que eu estava comentando aqui para Maria Eduarda, para vocês, né? Sobre diferenciar emoção de sentimento, prestar atenção no corpo, nas emoções, entender os sentimentos, já é esse início da autoempatia. Então, nós normalmente somos muito críticos, ou a gente não presta atenção no que a gente realmente precisa. E o que acontece? Para você ser empático, o que é empatia? Empatia é você se aproximar do outro, é sentir junto com o outro. Não é sentir igual, mas é sentir junto. Para você sentir junto, você precisa entender o que o outro está sentindo. E aí tem 2 tipos de empatia, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? A gente deixa para depois. Mas o fato é que, para a gente empatizar, esse segundo tipo de empatia, que é o que você precisa entender a pessoa, você precisa gastar uma energia muito grande, não é, Meg? Porque você precisa prestar atenção na pessoa. Isso exige energia cerebral, mas não é mística essa energia. Não, a energia que eu falo é gasolina, é combustível. E o nosso combustível do cérebro, principalmente, o principal combustível qual é? A glicose. Quando você está fazendo exercício de empatizar com alguém, você gasta uma energia gigantesca. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber aonde a gente está gastando essa energia. Aonde eu consigo empatizar e aonde eu não consigo empatizar. E a gente só consegue fazer isso, essa separação, essa escolha, quando a gente primeiro faz a empatia com a gente mesmo, que é a autoempatia. É se entender, se respeitar e conhecer aonde eu consigo empatizar e aonde eu não consigo empatizar. Porque aí você gasta energia onde você pode e aonde você não pode, o que você faz? Você tem que respeitar. Mesmo que isso não seja muito caro. Estamos aqui e aí a gente vai se irritar? Vai, mas tem que fazer isso. Resumindo é isso, né? Eu tenho um capítulo no livro inteirinho que eu só falo de empatia. Inclusive eu defendo que não dá para empatizar com todo mundo o tempo todo, como hoje em dia está na moda e as pessoas dizem. Isso é uma mentira, cientificamente falando, a neurociência prova isso. Então é por isso que eu gosto de falar sobre essa questão da empatia. Viver Esperança, nossa live, uma produção da Fundação Procerrado, dos sistemas da Fundação Sagres, com apoio também da Renapse, do Job, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Fundação Palmas Jovem, Ideia Produções e o Sistema Sagres de Comunicação. Vamos dar uma circuladinha aqui na nossa live, youtube.com/SagresTV. Paloma, como que está aí a participação dos jovens neste momento?
Jéssica, a gente está com muitos jovens interagindo nesse momento, muita gente mandando questionamento aqui, mandando depoimentos, né? Vamos lá destacar os principais. A Laila Moreira falou que o assunto de hoje é extremamente importante. Temos aqui também a participação da Amanda Rocha, que falou aqui que o conhecimento ninguém tira da gente e que isso é muito gratificante. Temos também a participação da Tayane Costa, que falou que o tema é completamente importante, ainda mais nesse período de pós-pandemia. Muitos jovens aqui falando também, citando que ontem, né, foi o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. E aí vai a minha pergunta para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, qual que é a importância de ter esse reconhecimento, né, de reconhecer esses sentimentos e emoções para ter autocontrole desde a juventude, né, da adolescência? A gente tem jovens trabalhadores a partir dos 14 anos de idade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, de ter esse controle desde cedo. Na verdade, nós adultos, a gente já está em desvantagem, né? Porque eu, por exemplo, tenho 51 anos e eu fui entrar na neurociência faz 20 anos, eu tinha 30 e pouquinhos, e eu fui aprender essa questão da emoção e dos sentimentos faz menos de 10 anos. Inclusive, isso é uma coisa muito recente dos estudos científicos. Apesar de ter começado lá para quase anos 2000, até ter mais estudo, demorou. Então, é muito novo. Então, por que eu digo que a gente sai em desvantagem? Eu, pelo menos, saio em desvantagem. É que eu não consigo te ver, eu não consigo chutar a sua idade em relação aos jovens. Por quê? Quando você é pequenininho, e eles têm 14, ou seja, se eles tiverem irmão ou irmã mais novo ainda, melhor ainda. Quanto mais cedo a gente aprende a fazer essa diferenciação, esse respeito do que está acontecendo no meu corpo, que são as emoções, nomear meus sentimentos e fazer essa viagem do autoconhecimento, mais felizes nós podemos ser, ou seja, porque a gente tem mais bem-estar, logo isso vai nos trazer mais felicidade, isso é um ponto, e o outro ponto é que você já vai sair na frente e já vai poder ter mais autocontrole. Mas por que acontece isso, né? Por que mais cedo é melhor? Porque o cérebro das crianças e dos jovens, eles estão ainda se desenvolvendo. E é como se fosse uma esponja. O conhecimento que você recebe, quanto mais você recebe, ele fica ali solidificado. E esse cérebro se desenvolve mais. E ele vai se desenvolvendo até mais ou menos 25 anos. Muito mais dos 18. Seu cérebro está em desenvolvimento. E como você é uma esponja, ele vai adquirindo mais esse conhecimento. Ou seja, você solidifica. E vai ficando muito mais fácil fazer essa viagem, né? E depois, obviamente, o autocontrole. Cláudia, quando a gente fala sobre controlar as emoções de maneira geral, sempre me vem um termo à mente, sempre escuto falar bastante da inteligência emocional. Explica aqui pra gente o que é a inteligência emocional, qual que é a importância dela no momento da gente controlar, né, em situações em que a gente se depara ali com contrariedades, com as frustrações do dia a dia, como aplicar a inteligência emocional, trazer ela para o nosso dia a dia. Olha, vamos lá. Por exemplo, eu não gosto muito do termo inteligência emocional, porque ele acaba dividindo, né? Como se nós fôssemos pessoas que são categorizadas, classificadas, ou em emocional ou em racional. E isso não existe. Se o emocional está no meu corpo, e se o sentimento é uma interpretação do meu emocional, o sentimento usa o racional. Então, o sentimento junta as duas coisas. E o nosso foco deve ser essa junção, não separar emocional de racional. Essa inteligência, ela precisa dos dois. E o que liga os dois é o sentimento. Essa é a primeira coisa. Mas ok, tudo bem, não tem problema chamar, todo mundo chama de inteligência emocional. Nessa inteligência, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa com a qual eu me irrito. Em primeiro lugar, o que eu preciso lembrar? Sou eu que me irrito com ela e não é ela que me irrita. Quando eu digo que eu me irrito com ela e não é ela que me irrita, é o segundo ponto. Eu sou responsável pelo meu sentimento. Ok?
Se eu sou responsável pelo meu sentimento, eu escolho qual é o sentimento, que nesse caso é raiva, tá? Como o sentimento só está dentro da minha mente, ele só existe aqui dentro. E o fato dele só existir aqui dentro, eu posso mudar esse sentimento. Então, se eu sempre me irrito com essa pessoa, como é que eu faço para mudar o meu comportamento com ela e para mudar o meu sentimento com ela? Se o que eu sinto é raiva. Então, o terceiro ponto é eu planejar um novo comportamento. Então, por exemplo, se eu sempre dou uma olhada torta com aquela crítica assim bem afiada, ou se eu respondo, ou se eu sou irônico, são todas formas descontroladas, o que a gente busca? Mais controle. Então, o que eu vou treinar? Eu vou treinar que da próxima vez eu vou contar até 3 internamente e vou falar de uma forma mais branda. Isso é um treino, é não revidar. Ou então eu vou respirar fundo e não vou falar nada, ok? Então, esse é o terceiro ponto. E aí, o que vai acontecer? Para você realmente mudar o seu comportamento sempre com essa pessoa, você precisa treinar, você precisa repetir. Então, o quarto ponto é repetir. Ou seja, lembrar que não é ela que me irrita com ela. 2. Estão me ouvindo? Estamos, Cláudia. Ah, tá. 2, que eu escolho meu sentimento, que no caso é raiva, mas que eu posso mudar. Então eu planejo uma nova postura, seja respirando, seja contando. E aí eu vou ter que repetir. Mas o que acontece nesse processo? Neste processo, a gente vai se sentindo melhor, porque você vai ficando mais, você vai se sentindo melhor com você mesmo e você consegue mudar, porque aí você vai se irritar menos com a pessoa. Depois você pode até ficar indiferente em relação a essa pessoa. Ou como você fez um aprendizado com essa pessoa, você pode até sentir gratidão, se sentir grata pelo aprendizado que essa pessoa te deu. Mas isso tudo é um treino, é uma viagem do autoconhecimento e é uma jornada de autocontrole. Mas você se beneficia e o outro também, mesmo que ele não saiba, ou ela não saiba que você se irrita com ela. Doutora Cláudia, é interessante uma coisa que você falou sobre reconhecer sentimentos, né? Geralmente, às vezes geralmente quando eu saio do meu trabalho às 18 horas ou antes, às vezes eu vou para o mercado. Toda vez que eu chegava lá, eu me estressava com a fila do mercado. Eu achava que eram as pessoas que eram... a pessoa está muito devagar, as pessoas são muito lentas, isso me estressava. Depois eu percebi que o problema não era as pessoas, o problema era comigo, né? As pessoas estavam lentas porque elas estavam tranquilas, né? Elas estavam no momento, e eu não, eu estava apressada. Então, é importante, depois de um tempo que eu reconheci isso, eu digo, nossa, o problema é meu, então quem tem que resolver isso sou eu, né? Mas, às vezes, a gente quer colocar a culpa no outro por não entender as nossas emoções. Exato. Exatamente. Aí, no caso, não entender os seus sentimentos, né? Isso, que você era uma estressada e queria tudo muito mais rápido. Uma vez, eu vi um motorista, eu acho, reclamando de outro. E aí ele falava assim, esse cara quer me ferrar. Aí eu fiquei pensando assim, mas espera lá, como é que um motorista de um carro desconhecido quer ferrar um outro desconhecido? Não! Ele devia estar com pressa, ele não devia estar nem aí para o cara, mas ele não estava querendo ferrar o outro motorista. É esse motorista que estava querendo culpar ele, né? Sendo que o responsável mas ele não estava fazendo propositadamente para irritar o outro. Ele que se irritou com o cara. Talvez o outro não tenha nem percebido, né, que tenha cruzado, exatamente como você no mercado. Mas caiu a ficha. Caiu. E aquela questão, a gente trabalha com jovens, né? Com jovens aprendizes, jovens trabalhadores que, inclusive, né, estão nos ouvindo agora. E esse se perceber os sentimentos, as emoções, é muito importante no local de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que entender que nem tudo, e principalmente no trabalho, não é pessoal. A gente tem mania de levar tudo para o lado pessoal, né? O chefe me chamou a atenção, né? O cliente está estressado,
enfim, as coisas não deram muito certo hoje no trabalho, e às vezes a gente pensa, nossa, o problema é comigo. Não, o problema não é com você, né? São problemas naturais. Eu acredito que quando a gente começar a entender, a deixar de levar tudo para o lado pessoal, a gente consegue também ter mais tranquilidade nas nossas relações. Exato. Tem uma outra coisa que eu ensino no livro sobre separar o acontecimento do sentimento. Uma coisa é o acontecimento. Então, uma coisa é, por exemplo, o meu chefe me cobrar alguma atividade que eu ainda não entreguei, seja um relatório, uma visita ao cliente, e aí os jovens podem pensar aí nas situações deles, quando que, né, o meu supervisor ou o meu chefe veio me pedir alguma coisa que eu ainda não entreguei. Pode ser que ainda não tenha nem chegado, né, o horário ou a data para entregar, ou pode ser que você realmente esteja atrasado. Qual que é? A gente mistura acontecimento com sentimento. Então, aí, o que você se sente? Você se sente normalmente, vou dar um exemplo, se sente desrespeitado, manipulado, indignado, tipos de sentimentos relacionados ao acontecimento. E o que eu trago no livro é que esses sentimentos, eles, na verdade, não são verdadeiros, porque eles são relacionados ao acontecimento. O que você realmente está sentindo é uma outra coisa. Não é o relacionado a culpar o outro. Você pode se sentir incomodado, você pode se sentir desconfortável. Não é um sentimento mais benéfico? Não te ajuda a se questionar? Qual é a postura que então eu tenho que fazer? Eu estou incomodado, eu estou desconfortável, eu fui cobrado. Aí você, normalmente, o que você quer fazer se você se sente cobrado? Você quer se defender. Calma. A gente precisa, tem uma outra palavra, tem um sentimento que eu gosto muito, Meg, e que os jovens, inclusive os jovens, podem se beneficiar. Inclusive, nunca ninguém deve ter ouvido falar. Agnostisia. Quando eu não sei o que eu estou sentindo, eu preciso de tempo para entender o que eu estou sentindo. Então, o que você fala para você mesmo? Em vez de você ficar totalmente perdido e já querer se defender e revidar, ou, por exemplo, responder uma mensagem sem pensar, um e-mail sem pensar, fala assim, estou agnostésica. Ou para o jovem, estou agnostésico, ou seja, eu não sei o que eu estou sentindo, peraí, eu preciso de tempo. Volta para dentro, vai entender o que está sentindo, e aí vai se posicionar. Então, Cláudia, inclusive você entrou nesse assunto para falar, enfim, específico também sobre jovens e os sentimentos dos jovens. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa âmbito da conversa. Tá. Nós, os jovens, a gente, ao meu ver, os nossos sentimentos é muito fruto daquilo que a gente vive no momento, né? Do calor do momento. Você deu um exemplo dessa que o jovem se frustrou e queria, né, tirar a satisfação. No seu livro, eu dei uma olhada e eu vi que tem um trecho do livro que você vai falar sobre nós escolhemos o que sentimos. Isso me chamou muita atenção porque eu, como jovem, né, por exemplo, acabei de passar por um término, a minha emoção, o meu sentimento inicial vai ser de tristeza, né? Acho que é o que todo mundo pensa. Aí, me ver você colocando no seu livro que é possível escolhermos o que sentimos, me deu a dúvida. Então, será que quer dizer que quando eu passar por um momento desse, digamos, eu posso optar, olhar para dentro de mim e escolher ter outro sentimento que não seja esse? Pode. Por exemplo, vocês jovens estão aí começando a namorar, tá? E se relacionar. Então, eu vou dar um exemplo que é forte, mas que todo mundo se relaciona, que todo mundo tem medo. Vamos pensar assim, seu namorado, sua namorada te traiu, tá? E ficou lá com uma outra pessoa. E aí, o que normalmente todo mundo sente e já fala? Se sente traído ou traída. Mas o que é ser traído ou ser traída? Não é sentimento, Maria Eduarda. É acontecimento. É um fato. E ele aconteceu num tempo e num espaço. Então, você, logo depois, foi traída. Ou então você foi reprovada
ou reprovado. Você foi demitida ou demitido. Isto é um fato, é um acontecimento. Como que você se sente em relação a isso? Então, num primeiro momento, você se vincula ao acontecimento, né? Ao fato, esses que eu, por exemplo, exemplifiquei. Logo depois, o que você pode fazer? Ok, então como é que eu estou me sentindo? Triste, profundamente triste, nesse momento. E o que você pode planejar? Ok, agora eu estou sentindo uma tristeza profunda. Eu, às vezes, fico triste, que eu sei que essa minha tristeza vai durar, às vezes, horas ou o dia inteiro, e às vezes eu me permito ficar triste durante 3 dias. E depois eu sei que isso vai passar. E isso é uma outra coisa que nos ajuda, que você também deve ter lido no meu livro, né? Separar o acontecimento do sentimento e você poder ir escolhendo aos poucos. E aí o que eu trago no livro também que ajuda? A gente é muito mais verbo estar do que verbo ser. Então, quando você está mal e você escolhe um sentimento, que esse é o sentimento de sofrimento e faz parte da vida, o que você lembra? Eu sou muito mais verbo estar do que verbo ser. Então, o que acontece? Eu não vou ficar sentindo isso para o resto da minha vida. Só que na hora, isso parece eterno para o nosso cérebro. Se a gente foi reprovado, traído, demitido, você acha que isso é uma marca que vai ficar profundamente no seu ser e é isso que você vai viver para o resto da sua vida. Não! Então, quando você está triste, você acha que essa tristeza é para o resto da vida. Não! E a gente consegue acelerar o processo de sair de um sofrimento negativo. A gente não é para negar, não é para não viver, mas é para cuidar, para não ficar muito tempo desnecessariamente com esse sofrimento negativo. Te ajudei? Doutora Cláudia, achei fantástica nessa pontuação da gente saber separar acontecimento de sentimento, né? Porque, assim, nós seres humanos, a maioria de nós somos bem passionais, principalmente em relação ao que a Maria Eduarda falou. Nossa, fulano terminou comigo, estou muito mal, né? Estou depressiva. Hoje, antes de nós virmos para cá, Maria Eduarda e eu trocamos uma figurinha, né? Em relação a algumas coisas. Travou. Foi isso que a Maria Eduarda falou? Travou aqui. Foi. A gente trocou uma figurinha, né, Maria Eduarda? E às vezes as pessoas elas confundem muito, às vezes. Eu estou depressiva, com tristeza, né? Tristeza tipo, ela foi dispensada, então, foi isso? Não dispensada. Foi um término, ela falou término. Ela falou término. Falou término, né, Maria Eduarda? E aí, hoje o mundo ele fala muito que a gente precisa ser feliz o tempo todo, né? Não. E a gente precisa ser feliz o tempo todo. E a gente só precisa identificar, né, os momentos de tristeza, né, os momentos de felicidade, enfim. E essa questão de saber, eu amei, né? Saber esse negócio aqui de acontecimento, sentimento, é muito legal, porque aí você vai conseguir gerir melhor as suas emoções e principalmente direcioná-las para o momento que você está passando, não é isso, doutora? Exatamente, é isso mesmo. E aí, já que você falou na história da felicidade, o que é super importante a gente saber? A neurociência também ajuda a gente. E é o que eu trago lá no meu último capítulo, que eu só falo de felicidade. Essa história de querer ser feliz o tempo todo é uma obsessão. É uma obsessão da nossa sociedade, da nossa cultura, que coloca na gente uma missão impossível para o nosso cérebro. Por quê? Não falei que a gente é muito mais verbo estar do que verbo ser? Ou seja, a gente é uma coletânea de estados que vão mudando. Agora eu estou assim, depois eu estou assado, alado e blá, blá, blá. Cada momento a gente está de um jeito. Então, a nossa vida, e junto com isso, como os estados vão mudando, a nossa vida é feita de contrastes. Ou seja, uma hora você está melhor, uma hora você está pior. Então, quando eu estou melhor e eu estou bem ou eu estou super feliz, o que eu tenho que lembrar? Que isso não é eterno. Então, não adianta ficar numa euforia, porque vai passar. E ao mesmo tempo, quando a gente está com sofrimento, a gente está com pensamento negativo, a gente está num estado pior, o que a gente lembra? Isso não é eterno, isso vai passar. Ajuda a ficar de olho no futuro e melhorar. Mas a nossa vida, ela é isso. Ela é uma constante mudança, né, de contraste. Por isso mesmo que não existe, né, aquele filme Foram Felizes para Sempre. Só aparece lá no final da telinha.
porque isso não tem como. Não tem o depois, né? A gente nunca sabe o que acontece depois. E outra, que não vai ser aquele eternamente feliz, né? Vai ser um dia que tem uma briguinha, um dia que tá bem, um dia que tá meio mal, um dia que tá com um pouquinho de dinheiro sobrando, um pouquinho de dinheiro faltando, às vezes mais, às vezes menos. A gente tem que saber viver com isso. O que eu trago no livro que eu explico é que, assim, quanto mais próximo a gente estiver do morno, não tá nem muito quente nem muito frio, melhor. Porque mais consciente a gente está dessas oscilações, né, que vai para melhor e vai para pior, e a gente não fica vivendo uma montanha russa. Que uma hora eu estou eufórico, super feliz, aí o que acontece quando você está pior? Mesmo que você não ache que aquilo é muito ruim, você vai acabar sentindo aquilo como, estou deprimido. Por quê? Porque vai para os extremos. E isso a gente também tem controle. Voltando lá no que a Maria Eduarda me perguntou. Isso a gente pode escolher. A gente não precisa viver na montanha-russa. A gente pode viver uma coisa mais, que é o termo caminho do meio. Esperança, uma produção da Fundação Pro Cerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Renap, do Job, Maternidade Dr. Alberto Pereira, Fundação Palmas Jovem, Ideia Produções e o Sistema Sagres de Comunicação. Vou acionar aqui rapidinho a Paloma Rabelo para saber mais perguntas aí dos nossos jovens que estão conectados na nossa live, youtube.com/SagresTV. Paloma, o que está rolando por aí? Jéssica, muita interação, muita participação. Eu vou destacar aqui a Júlia Rezende, a Thay, a Ana Costa e a Nicole Cristina, que estão parabenizando a doutora Cláudia pelas colocações. Estão falando que a live está muito boa e que é uma live realmente necessária. E, doutora Cláudia, tem um questionamento aqui, né, uma pergunta da Anne. Ela pergunta o seguinte para você. Porque os jovens de hoje em dia estão com muitos problemas psicológicos. E pergunto também quais são os fatores para que isso esteja acontecendo. Quem foi que perguntou? Anne, a Anne. Ah, tá. Anne, bom, duas coisas. Primeira, a gente tem muito mais estatística hoje do que a gente tinha no passado, tá? Então, esse exagero de dizer que o jovem hoje tem muito mais problema psicológico do que os jovens no passado é um exagero da mídia, é um exagero do jornalismo. A gente precisa tomar cuidado, porque, na verdade, os jovens hoje são muito mais conscientes sobre as questões psicológicas. Eles têm muito mais informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse exagero. Porque o que acontece nesse exagero? Parece que todo mundo está mal e todo mundo vai ficar mal. E não é bem assim. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 2/3 dos jovens têm algum sintoma de ansiedade. Por que não é 100%? Que todo mundo tem problema com ansiedade? Quando eu digo isso, o que significa? Todo mundo vai ter momentos de ansiedade na vida ou no dia. Isso faz parte da nossa vida. Então, por um lado, este é um exagero. Por outro lado, o que é importante? Ter a consciência de tudo isso, porque você pode saber quando que está demais, quando você não está conseguindo gerenciar. A Anne falou das questões psicológicas, e o que mais se fala hoje é que os jovens e que todo mundo está com problema de ansiedade. E aí, o que eu gosto de pensar? Inclusive, eu até participei de uma entrevista de rádio esses dias falando sobre isso. A ansiedade, ela não é essa entidade, né? Que quando chega na gente, parece que tudo vai ficar horrível. Ela é considerada o mal do século, mas a ansiedade é uma coisa que faz parte da vida. Então, o que é sentir ansiedade? É sentir um medo, uma preocupação de que você não vai dar conta. E isso pode ser um momento, isso faz parte da vida. Quando que isso começa a ficar problemático? Quando você começa a ter crises de ansiedade. Nessas crises de ansiedade, você tem vários sintomas no seu corpo. Ou você vomita, ou você tem uma dor no peito, ou você não consegue fazer uma prova, ou você não consegue terminar um relatório. Aí sim você caminha para uma crise de ansiedade. E aí é um problema psicológico. Mas o viver com ansiedade no dia a dia e você dar conta disso, não tá te fazendo mal, faz parte da vida. E aí, de novo, a gente volta naquilo.
para você entender o que está acontecendo com você, precisa olhar para os seus sentimentos. Só que qual é o grande problema dos jovens hoje em dia? Não é a pandemia em si. A pandemia, vírus existe no mundo, pandemias podem acontecer, então viver com pandemia não é problemático. O problema é ficar isolado, mas já voltou, não tem problema. Qual que é o grande problema dos jovens hoje em dia? É o mau uso do celular. Esse é um dos grandes problemas de hoje em dia. Por quê? Muitas crianças, muitos jovens que ficam muito tempo no celular começam a ter sintomas, que é o que a gente chama de nomofobia, que é o vício pelo celular. E aí, quando você não consegue largar do celular para fazer outras coisas, ou quando você não consegue sair do TikTok e fica lá no TikTok eternamente, aí a coisa está ficando complicada. E aí, o que é isso? Indicativo de um transtorno mental. Então, este é um problema. Ajudei a Anne? Inclusive, né, a Anne, ela voltou aqui para mandar um recado para você. Cláudia, ela falou o seguinte: doutora, muito obrigada por responder minha pergunta. Agora sim, me sinto informada. Live sensacional. Recadinho aí da Anne para você, Cláudia. Obrigada, Anne. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque jornalismo responsável, como o que a gente está fazendo hoje aqui, que tem 1 hora de conversa, é raro. A gente tem um jornalismo sensacionalista, muitas vezes, na maioria das vezes, e aí o que acontece? Fica sempre a mesma notícia. Então é assim, poxa, os nossos ancestrais todos também viviam com problemas psicológicos. Não é um problema exclusivo nosso. E hoje a gente vive um tempo que a gente tem uma vantagem em relação a todo o nosso passado. A gente tem muito mais informação, muito mais gente estudando psicologia, como a Maria Eduarda, como a Meg estudou, que são profissionais para lidar com todas essas questões. Doutora Cláudia, meninas, doutora Cláudia? Só antes, Meg, dessa colocação, só informar que a gente já está aqui caminhando para o final da nossa live, nosso tempo aqui já está acabando, então vou pedir aqui a pergunta da Meg, depois da Maria Eduarda, que até comentar alguma coisa antes da interatividade, Maria Eduarda, eu acabei te interrompendo. Aí, depois das 2 perguntas de vocês, a gente já parte para as considerações finais da doutora Cláudia, tudo bem? Ok. Já vou logo uma pergunta que eu ia fazer antes, mas foi até bom ela ter feito a pergunta antes para mim acrescentar um pouco mais. Como a nossa live está sendo transmitida para jovens, enfim, eu tive uma grande dúvida, né, ao estudar isso sobre emoções e sentimento. Você acredita, doutora, que é verdade dizer que para os jovens é mais difícil obter, né, a busca por esse autocontrole? Olha, a adolescência em particular, é uma fase muito difícil. Então, é sim um momento que ou você se fecha demais, e aí esse autocontrole parece que fica dentro da sua timidez, ou você é muito explosivo. Porque existe, de fato, como é que fala? Uma revolução hormonal no corpo dos jovens, dos adolescentes. É uma fase realmente mais difícil, só que é uma janela de oportunidade que, para o jovem que se interessa pelo assunto e se interessa em querer ter mais autoconhecimento e mais autocontrole, ele pode aproveitar essa revolução hormonal e essa, como é que fala? E esse desenvolvimento do cérebro extremamente acelerado e esponjoso para ganhar mais solidificação dessa viagem. Então, ao mesmo tempo que é mais difícil, se você se abre para isso, você pode ganhar muito mais do que um adulto. Entendi. Meg, fica à vontade. Certo, doutora. A senhora falou no começo, né? E eu sempre percebo muito isso, que o jovem hoje em dia ele tem muita informação. Eu acredito que mais informação do que conhecimento. É meio que um conhecimento raso, né? Um conhecimento líquido. E além das informações externas,
tem a pressão da família, né? A pressão da sociedade. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa fazer um curso, você precisa fazer intercâmbio, você precisa aprender línguas. E na minha época isso era menos, né, incisivo. E hoje em dia existe toda essa pressão, e aí meio que e nós que trabalhamos com jovens, nós percebemos muito isso, né? E aí isso torna com que o jovem ele acelere muito, né? Em busca disso, e às vezes meio que atropelado. E aí eu queria saber da senhora se toda essa cobrança ela pode ocasionar um problema sério de saúde mental. Sim, né? Sim. Porque o que acontece? Pressão de todos os lados, foi bom você falar isso, porque normalmente esse jovem, ele vai entrando num estado de ansiedade. E aí, completando o que eu tinha falado antes sobre a ansiedade é um sentimento muito vago. A gente precisa descrever melhor o que é essa ansiedade. Seja da pressão da família, seja porque você tem muitas opções e você não sabe o que fazer. E aí precisa fazer escolhas, né? A dica que eu dou é esse jovem que está se sentindo muito pressionado, que parece que tem que fazer muitas coisas, ele tem que, de novo, começar a ter autoempatia para começar a identificar o que eu posso fazer e o que eu não posso, o que eu gosto e o que eu não gosto. Começar a fazer escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente deixa algumas coisas de lado. Então, você escolhe uma, é porque você está perdendo a outra. É difícil para um adulto para fazer isso, que dirá para um jovem, que na verdade gostaria de abraçar o mundo, mas não tem jeito. Então, você precisa começar a fazer escolhas. Então, onde você fala sim, você vai falar não para uma ou para outras coisas. E lembrar que essas escolhas, elas não são eternas, né? Porque o que você escolhe hoje não necessariamente é o que você vai escolher daqui a 10 anos. Os estudos mostram isso. O que te faz feliz hoje não é o que vai te fazer feliz daqui a 10 anos. Em geral, é isso que acontece. Então, você faz escolhas para o seu verbo estar. Aí cabe a autoempatia. Doutora Cláudia Santana, já agradecendo aqui a sua participação, a disponibilidade de participar deste bate-papo aqui com a gente. Abro espaço aqui para suas considerações finais, aqui para todos que estão nos acompanhando na TV Sagres e aos jovens aprendizes que estão também conectados lá no nosso canal no YouTube. Olha, eu queria dizer o seguinte, a ciência está aí para nos trazer informação, mas a informação, que é o que a Meg falou, é conhecimento. Porque hoje existe mais desinformação do que realmente entregar conhecimento. Mas o que precisa, né? O que eu gostaria de dizer para esses jovens? Questione a informação, questione o que você está recebendo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o tal do vídeo que dizia que as pessoas podem ter a sensação de se sentir drogado com umas músicas digitais. Isso, na verdade, é mentira, não é verdade? Maria Eduarda? Oi? Não, eu achei que alguém tivesse falado alguma coisa. Então, são informações não verdadeiras. Mas a gente tem tanta informação boa, a gente tem tanta informação científica, mas é preciso saber buscar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que é o que eu trago no meu livro o tempo todo. Nós podemos viver melhor por meio da ciência. Então, a gente não precisa ter muita informação, mas a gente precisa saber filtrar informação, a gente precisa saber buscar informação. Mas informação de qualidade na internet está cheio. O que a gente precisa saber é encontrar. Mas, sem dúvida alguma, a mensagem que eu deixo é: podemos viver melhor por meio da ciência. Que é o que eu fiz no meu livro, nos meus 20 anos de neurociência. Cláudia Santana, neurocientista, autora do livro Eu Controlo Como Me Sinto. Muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa aqui conosco. Obrigada eu, Jéssica. Obrigada, Paloma, Meg, Maria Eduarda e todo mundo que estava com a gente. Agradeço tá bom? também. Foi um prazer.
Agradeço também a participação aqui da assistente social do Grupo Aconchego, Meg Pessoa. Meg, muito obrigada também pela disponibilidade de bater esse papo aqui conosco. Obrigada eu, muito bom. Amei o livro, de antemão já deixo que virei sua fã, viu? É muito importante a gente conversar esses temas com os nossos jovens, né? E a Renapse sempre faz isso muito bem, eu que agradeço e sempre estou à disposição. Agradeço também a participação da jovem aprendiz da Renapse Polo Tocantins, a Maria Eduarda Soares. Maria Eduarda, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E só falando, junto com a fala da Meg, são 2 fãs que você tem mais agora, não? Então, pode... Acompanhei todas as redes sociais e, inclusive, já comprei o livro. Ai, que bom, fico feliz. Depois eu quero saber sua opinião. Pode ter certeza, viu, Cláudia? Eu, a Paloma, todo mundo aqui já virou fã também. Que bom, fico feliz. Essa aqui foi mais uma live Viver Esperança, uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Fundação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Viver Esperança, uma produção, Sistema Sagres de Comunicação, Fundação Procerrado, Demar Jovem by Renapse, EduJob.